Você está no Amplo Espectro, seu canal de entretenimento filosófico, literário, artístico e cultural. Hoje vamos trazer aqui para o canal a indicação de 3 obras, da filosofia e da literatura que abordam o tema loucura. De alguma forma, são todas obras que encostam justamente nessa essência, nessa buscar a definição de loucura e portanto, são obras intrigantes, que nos consomem muitas reflexões. Bom, sem mais delongas, a primeira obra que eu vou indicar hoje, que aborda esse assunto da loucura, é a clássica obra de Hipócrates, sobre o riso e a loucura, onde presumidamente imagina-se que o Demócrito, o filósofo, inclusive responsável pelo conceito de átomo, o criador desse conceito, ele suspeita-se que ele tenha enlouquecido, pois ele ri, por isso não à toa o título sobre o riso e a loucura, ele ria de praticamente todo mundo, qualquer que fosse a situação, por pior que fosse, mesmo que fosse uma desgraça, ele ria. E para resolver essa doença, essa suposta doença, é chamado de outra cidade o pai da medicina, o Hipócrates. E o Hipócrates vai tentar se aproximar do Demócrito para investigar exatamente qual é a origem do mal que ele padece. Então é uma obra interessantíssima, porque vai justamente nessa direção de tentar se explicar aí a definição de loucura. O Hipócrates encarando aí a loucura como uma doença, a priori, num primeiro momento, e depois se certificando de que, na verdade, o Demócrito talvez fosse o único ali da comunidade que não fosse propriamente louco, porque o riso era justificado e o Demócrito, ao contrário, era um grande sábio. Uma obra interessantíssima, contada em narrativas e momentos diferentes, e aqui nessa edição aqui ainda tem no final uma parte totalmente voltada do Hipócrates falando da medicina. Então valeu muito a pena essa leitura, recomendo, uma leitura simples e interessante, muito interessante. Você precisa conhecer a R4 Informática, parceira oficial do Google na implementação do Workspace, serviço da Google que oferece uma solução perfeita e completa para a sua organização digital. Acesse o site rcmp.com.br e encontre o plano adequado às suas necessidades. Que vai servir de referência, inclusive, para uma outra leitura que eu vou estar trazendo aqui, falando também da loucura, que é, aí, no caso, a literatura de Machado de Assis, O Alienista. O Alienista é uma obra interessantíssima da literatura, uma das que eu mais gosto da literatura brasileira, que traz a situação parecida, por isso, então, inclusive, a citação da primeira obra, na obra do Machado de Assis, ele vai criar aí um personagem que é responsável, chamado a uma cidade para diagnosticar a loucura nas demais pessoas. E à medida em que ele vai, tentando ser muito científico em tudo que ele faz, ele vai chegando à conclusão de que todas as pessoas têm algum traço de loucura, e vai internando compulsoriamente essas pessoas. Portanto, é uma obra muito engraçada. Essa aqui é ao contrário da primeira, que é uma obra mais filosófica. Essa segunda é uma obra extremamente satírica em relação às pretensões da ciência em definir com exatidão questões que são de difícil precisão, como a definição de loucura. Pois o Simão Bacamarte, que é o protagonista da obra, ele mesmo começa a suspeitar que ele seja o único efetivamente louco, já que, na opinião dele, científica, todas as pessoas da cidade mereciam ser internadas. Então, uma obra realmente fantástica, ímpar. Nesse caso aqui, apesar de ser literatura e não ser filosofia, é justo o contrário. Aqui a linguagem é bem mais sofisticada e complexa, enquanto que a primeira obra é uma linguagem mais simples, aqui é uma linguagem bem mais complexa. E sempre que eu for falando dos livros, eu vou deixando aqui um e-card para você acompanhar e ver a resenha mais especificamente dessa obra, tanto a primeira quanto a segunda. Se quiser, volta aqui para ver o que eu falei da primeira, vai ter um e-card em que eu vou
você clica nele e vai ter acesso à resenha específica dessa obra, né? E para fechar, a terceira obra, também deixando o e-card aqui para você ir lá investigar a resenha específica dela, a obra de Erasmo de Rotterdam, O Elogio da Loucura, né? Aqui no caso, a loucura vai abrir um monte de acepções diferentes, né? Desde da questão da comicidade, da questão da espontaneidade, da ingenuidade, enfim, uma crítica muito profunda de dentro da própria igreja do Erasmo de Rotterdam no momento de muita crise, né? E ele vai se encarregar de falar, incorporar como se ele fosse a própria loucura, né? Escrevendo como se fosse a loucura e exortando a loucura como se fosse uma divindade. Então, interessantíssima obra, também também usada como referência para a obra do Machado de Assis. Então, muito interessante, uma linguagem meio termo entre as duas que eu falei anteriormente. Então, vale a pena a leitura de Erasmo de Rotterdam, O Elogio da Loucura. É isso, gente. Não vou me alongar muito mais. Espero que você tenha gostado, apreciado aqui as indicações dessas 3 obras que abordam a loucura. Desejar aí um forte abraço para você que me acompanha e convidar você para assistir. Até o próximo vídeo.